Às 05:02 horas antes do amanhecer sobre o Mar Negro, 5 drones ucranianos decolaram de posições de lançamento ocultas e começaram a subir em direção a uma instalação de armazenamento de petróleo russa na Crimeia. Em segundos, os sistemas de defesa aérea russos os detectaram. Alarmes dispararam dentro dos postos de comando. Os operadores se inclinaram para mais perto das telas brilhantes dos radares e tudo parecia seguir um roteiro familiar. No entanto, o que se desenrolou a seguir não foi rotineiro. Foi uma manobra cuidadosamente planeada que revelaria profundas fraquezas numa das doutrinas de defesa aérea mais confiáveis da Rússia. De acordo com cronogramas operacionais reconstruídos a partir de várias fontes militares, o primeiro sistema russo de contra-detecção estava posicionado a cerca de 18 quilômetros do local de lançamento. Os drones foram detectados quase instantaneamente, antes mesmo de atingirem 50 metros de altitude. 5 assinaturas térmicas distintas subiram acentuadamente do território ucraniano. O operador do radar observou os dados a serem preenchidos automaticamente. Velocidade inicial, 180 metros por segundo. Ângulo de subida, 45 graus. Padrão de aceleração consistente com motores de foguete. Tudo apontava para um lançamento de artilharia clássico. O radar de contrabateria Zoopark, projetado para rastrear artilharia e foguetes em aproximação, precisava apenas de 3 fixações de radar para calcular uma trajetória balística. A primeira detecção a 100 metros confirmou a posição. A segunda, a 300 metros, confirmou a velocidade. A terceira, a 500 metros, confirmou a trajetória. Décadas de modelagem baseada em física entraram em ação instantaneamente. O sistema concluiu que se tratava de foguetes do tipo HIMARS, provavelmente munições guiadas M31, lançadas simultaneamente em um ataque coordenado. O computador fez o que foi programado para fazer. Calculou os pontos de impacto em torno de Chaplinka, previu o tempo de impacto em 47 segundos e escalou automaticamente o alerta. Avisos de ataque de precisão foram transmitidos por várias redes de comando russas. Depósitos de combustível, armazéns de munições e postos de comando foram considerados sob ameaça iminente. O operador pegou num aparelho criptografado, com o pulso acelerando à medida que a contagem regressiva chegava a 0. Então o tempo expirou. Nada aconteceu. No ecrã do radar, os 5 rastos simplesmente desapareceram. Sem impactos, sem explosões, sem sinais secundários. O radar Zoopark continuou a escanear o céu vazio, lutando para conciliar a previsão com a realidade. 8 quilômetros a sul do ponto de lançamento, todos os 5 contactos desapareceram simultaneamente. Naquele momento, o operador percebeu que algo estava profundamente errado. O sistema tinha assumido um comportamento balístico. Para cima, depois para baixo. Arcos previsíveis governados pela gravidade. Mas estes não eram foguetes. Eram sistemas de voo autônomos que exploravam essas suposições. A aproximadamente 500 metros de altitude, os drones caíram abruptamente abaixo do horizonte efetivo do radar sobre a água. Interferências do solo, reflexos das ondas e salpicos do mar criaram uma zona morta de detecção. A física não tinha falhado. As suposições incorporadas no sistema é que tinham falhado. O operador mudou de modo, de rastreamento balístico para rastreamento de cruzeiro. O modo de cruzeiro procurava voos nivelados, mudanças de direção e movimentos a baixa altitude, aeronaves, mísseis, drones. Mas segundos preciosos já haviam sido perdidos. A uma velocidade de aproximadamente 150 km por hora, os drones continuaram a voar, enquanto as defesas russas aguardavam impactos que nunca aconteceram. As estações de radar marítimo foram alertadas. Em poucos minutos, um radar separado captou 5 contactos fracos a quase 80 quilômetros da costa. Eles estavam a raspar as ondas voando entre 20 e 40 metros acima do nível do mar, ajustando a altitude como mísseis que seguem o terreno. Provavelmente, os salpicos estavam a atingir as suas fuselagens.
Eles estavam silenciosos, sem transmissões de rádio, sem emissões eletrônicas identificáveis. Os sistemas autônomos ou de salto de frequência deixaram os operadores russos cegos e incertos. A crise de identificação começou imediatamente. Nenhum drone russo estava programado para aquele setor, mas as bases de dados eram atualizadas lentamente e as unidades especiais frequentemente eram lançadas sem coordenação. Os perfis de voo correspondiam a várias plataformas. A velocidade e a altitude se assemelhavam aos drones russos, Orlan, aos sistemas ucranianos e até mesmo aos projetos iranianos capturados usados por ambos os lados. Sem sinais eletrônicos ou confirmação visual, os contactos foram marcados como desconhecidos, provavelmente hostis com um nível de confiança pouco acima de 60%. Essa incerteza desencadeou o passo seguinte. Um caça foi enviado da base aérea de Belbek. Às 05:18 horas, um Su-30 recebeu instruções encriptadas. 5 contactos aéreos de movimento lento, baixa altitude, rumbo 240. Investigar e relatar. O piloto empurrou os aceleradores para a frente e virou para o oeste em direção ao brilho fraco do amanhecer sobre o mar. Ele não fazia ideia de que estava a voar para uma das armadilhas de identificação mais perigosas da guerra moderna com drones. À medida que o horizonte clareava e os sinais do radar apareciam e desapareciam como fantasmas, a situação já estava a escapar ao controlo russo. Os drones estavam a mover-se, as defesas estavam confusas, e a fase mais perigosa da operação estava apenas a começar. O que acontece quando os sistemas de defesa aérea já não conseguem distinguir amigos de inimigos e segundos de hesitação decidem tudo? À medida que o Su-30 continuava a voar para o oeste sobre o Mar Negro, o piloto rapidamente percebeu que esta não seria uma interseção de rotina. O seu radar M011, um poderoso sistema de varredura mecânica capaz de detectar grandes aeronaves a longa distância, tinha dificuldade em formar uma imagem estável. A distâncias em que os alvos deveriam aparecer claramente, o ecrã mostrava apenas sinais intermitentes que desapareciam tão rapidamente quanto apareciam. O problema não era um erro do piloto, era a escala. Os drones ucranianos apresentavam uma secção transversal de radar excepcionalmente pequena, cerca de 0,1 metro quadrado, composta principalmente por materiais compostos projetados para absorver, em vez de refletir a energia do radar. Contra um fundo marítimo confuso, eles eram quase invisíveis. O processador do radar tinha sido otimizado para caças bombardeiros e mísseis de cruzeiro, não para drones lentos do tamanho de móveis compactos. Todas as suposições incorporadas ao sistema funcionaram contra ele. Ele mudou de tática. A busca e rastreamento por infravermelho vieram em seguida. O sensor varreu um amplo cone à frente, procurando por assinaturas de calor contra o mar mais frio da manhã. Mais uma vez, nada. Os motores dos drones operavam a temperaturas pouco mais quentes do que um motor de carro em marcha lenta, misturando-se perfeitamente ao calor residual retido pela água do dia anterior. Para o sistema infravermelho, eles eram fantasmas. A inteligência eletrônica também não ajudou. Receptores passivos varreram as frequências conhecidas de controle e link de dados usadas pelos drones russos. Silêncio. Sem ligações ascendentes. Sem ligações descendentes de vídeo. Ou os drones eram totalmente autônomos, ou estavam a usar técnicas de salto de frequência projetadas para evitar a interseção. Ambas as possibilidades apontavam para um alto nível de planeamento. A aproximadamente 8 quilômetros, o contacto visual finalmente se tornou possível. Através da névoa matinal, o piloto avistou 5 formas escuras espalhadas por vários quilômetros de espaço aéreo, movendo-se constantemente para sudeste. Agora vinha o momento mais perigoso da missão: identificação.
Todos os pilotos tinham sido treinados para este cenário desde que ambos os lados começaram a operar plataformas semelhantes. Primeiro passo: identificação e interrogatório, amigo ou inimigo. O radar enviou pulsos codificados solicitando uma resposta. Nenhuma resposta foi recebida. A maioria dos drones não carregava transponders. Segundo passo: análise do perfil de voo. Velocidade em torno de 150 km por hora. Altitude baixa. Isso correspondia aos drones russos, Orlan, aos sistemas ucranianos e a vários projetos comerciais modificados. Ainda inconclusivo. O passo final era a identificação visual e isso acarretava um risco enorme. Para ver marcas ou detalhes estruturais, ele precisaria se aproximar a menos de 500 metros. A sua velocidade mínima sustentável, de 400 km por hora, ele teria apenas alguns segundos antes de ultrapassar o alvo. Uma passagem, uma chance. Um erro significaria permitir a passagem de drones hostis ou destruir ativos amigos. Ele armou os seus sistemas de armas enquanto calculava quais, se houvesse, poderiam funcionar. Mísseis guiados por calor eram inúteis contra motores que mal registravam calor. Mísseis guiados por radar exigiam alvos maiores do que esses drones. Isso deixava apenas o canhão interno. Preciso letal, mas exigindo proximidade e certeza absoluta. Era como enfiar uma agulha em alta velocidade. Enquanto se preparava para descer para a identificação, o controlo de solo pediu confirmação por rádio. Ele respondeu negativamente e solicitou orientação. A demora parecia interminável. Enquanto os centros de comando verificavam as bases de dados da missão e contactavam as unidades, os 5 drones continuavam em direção à Crimeia. Cada segundo aumentava o risco. A ordem finalmente chegou. Aproximar-se para a identificação visual. Não disparar, a menos que se confirme intenção hostil. O Su-30 desceu para 200 metros, alinhando-se atrás do drone que o seguia. O consumo de combustível disparou. A essa altitude e velocidade, ele tinha no máximo alguns minutos antes de precisar regressar. Quando se aproximou de 500 metros, alarmes soaram repentinamente na cabine. O seu receptor de alerta de radar disparou. Uma bateria de defesa aérea S-400 o havia travado. No caos da perseguição, um detalhe crítico havia sido esquecido. Para evitar alertar os drones, o seu transponder de identificação tinha sido colocado em modo de espera. Para o sistema S-400, ele aparecia como um caça desconhecido a voar em formação fechada, com contactos aéreos não identificados. A pior imagem possível. Ele alcançou o interruptor do transponder, colocando-o em transmissão contínua. Mas na defesa aérea moderna, os segundos são importantes. Esses poucos momentos de ambiguidade foram suficientes para acionar a lógica automatizada de ameaça. Enquanto o piloto lutava para provar que era amigo, os 5 drones avançavam explorando perfeitamente a confusão. As defesas aéreas russas, projetadas para destruir aeronaves inimigas, estavam agora focadas internamente, questionando seus próprios recursos. Noutro posto de comando, um operador do S-400 observava a situação a desenrolar-se num ecrã gigante. 5 objetos desconhecidos a voar lentamente. Um objeto a voar rapidamente, a manobrar entre eles. Nenhum sinal de identificação amigo. A geometria correspondia às táticas ucranianas conhecidas. A doutrina era clara. Caças desconhecidos numa zona de combate ativa eram alvos válidos. O operador hesitou apenas por um breve instante. E então tomou uma decisão que não poderia ser desfeita. Num campo de batalha, governado pela automação e pela probabilidade com que frequência, a lógica se torna letal antes que a verdade possa alcançá-la. No momento em que o operador do S-400 girou a chave de disparo, a situação ultrapassou um ponto sem retorno. No interior do veículo de lançamento, os circuitos de autorização fecharam-se e o sistema comprometeu-se com o combate.
Dois mísseis 48 e N-6DM dispararam verticalmente dos seus tubos de lançamento, acelerando de zero a velocidade hipersônica em segundos. Um míssil foi programado para interceptar o grupo de contactos aéreos de movimento lento. O outro fixou-se no objeto de movimento rápido que ainda não tinha um sinal amigo confirmado. Dentro da cabine do Su-30, o piloto sentiu a estrutura da aeronave vibrar, enquanto os sinais de alerta se multiplicavam. O seu transponder agora transmitia continuamente, inundando todos os canais com códigos de identificação. Mas já era tarde demais. O míssil S-400 não tinha função de recall. A doutrina de defesa aérea russa não permite reconsiderações após o lançamento. O míssil tinha apenas uma missão: voar até o alvo e destruí-lo. O míssil, atribuído aos drones, imediatamente encontrou um problema. O sistema S-400 tinha sido projetado para interceptar mísseis de cruzeiro e aeronaves viajando em altas velocidades subsônicas ou supersônicas. Os seus algoritmos de orientação tiveram dificuldade em processar alvos que se moviam a apenas 150 km por hora. A geometria de interseção continuava a falhar à medida que o sistema recalculava onde os drones estariam quando o míssil chegasse. O míssil oscilou, perdeu a confiança na sua solução e, por fim, detonou inofensivamente no ar. O segundo míssil não hesitou. Ele avançou implacavelmente em direção ao Su-30, o seu localizador filtrando interferências e ignorando as contramedidas contra as quais havia sido treinado inúmeras vezes. O piloto reagiu instantaneamente. Ele lançou chaff em padrões precisos projetados para confundir os localizadores de radar, lançou flares, apesar de saber que eram ineficazes contra a orientação por radar, e mergulhou em direção ao mar para explorar reflexos da superfície que poderiam distorcer o bloqueio do míssil. Nada funcionou. Os mísseis russos são treinados contra as contramedidas russas. Cada manobra, cada truque eletrônico, cada padrão defensivo foi ensaiado em campos de teste durante anos. O míssil cortou a manobra de diversão sem esforço. A aproximadamente 1000 metros, o piloto tomou a única decisão que restava. Puxou a alavanca de ejeção preta e amarela entre as pernas. O assento ejetável K-36DM disparou, lançando-o a ele e ao seu copiloto para fora da aeronave numa violenta explosão de fumo e chamas. 2 segundos depois, o fusível de proximidade do míssil detectou a estrutura vazia da aeronave. O Su-30 desapareceu num clarão laranja ofuscante. O que tinha sido um caça-jato de 35 milhões de dólares tornou-se destroços caindo em direção ao Mar Negro. Os pilotos sobreviveram, mas o dano já estava feito. As frequências de comando russas explodiram com transmissões sobrepostas. A confusão espalhou-se instantaneamente por todos os níveis da rede de defesa aérea. Helicópteros de busca e salvamento foram enviados para o ar. Os comandantes da base exigiram explicações. As unidades de defesa aérea questionaram os protocolos de identificação. Ninguém estava mais a vigiar os drones. E esse era precisamente o objetivo. Enquanto os generais discutiam e os operadores reproduziam os registros do radar incrédulos, 5 drones ucranianos continuavam a sua trajetória de voo sem serem desafiados. Viraram para leste, ajustando a rota em direção a uma instalação de armazenamento de combustível perto de Gvardeyskoye, agora a menos de 35 quilômetros de distância. O incidente de fogo, amigo, paralisou toda a imagem da defesa aérea regional. Os sensores estavam focados para dentro. A atenção estava fragmentada. A tomada de decisões ficou lenta. No próprio depósito de combustível, uma tripulação do Pantsir S-1 monitorava o tráfego de rádio com crescente preocupação. Relatos de um caça amigo abatido ecoavam nos seus fones de ouvido. Contatos desconhecidos permaneciam sem solução. O céu acima da tela do radar parecia vazio, mas a experiência lhes dizia o contrário. Algo estava a chegar. Eles simplesmente não sabiam de onde.
E enquanto os drones se aproximavam em silêncio, a fase final da operação começou. Quando a defesa se volta contra si mesma, quem resta para impedir o ataque real? O primeiro aviso no depósito de combustível não veio do radar. Veio de uma voz humana. Um guarda do perímetro relatou um som baixo e desconhecido, vindo do oeste, um zumbido mecânico constante, que ficava mais alto a cada segundo. A tela do radar, Pantsir S1, ainda mostrava o espaço aéreo vazio. A interferência do mar e o mascaramento do terreno escondiam qualquer coisa que voasse baixo o suficiente. Segundos depois, 5 contactos fracos apareceram quase simultaneamente, subindo 100 metros de altitude, a uma distância de aproximadamente 7 quilômetros. Tempo até ao impacto menos de 3 minutos. O operador do Pantsir entrou em ação. O treino assumiu o controle. O sistema passou do modo de espera para o modo de combate total em segundos. Radar de busca ativo. Radar de rastreamento bloqueado, mísseis armados. O Pantsir S1 foi projetado exatamente para este momento. Uma plataforma de defesa pontual autônoma que combina radar, mísseis e canhões duplos de 30 milímetros. No papel era letal, mas a matemática era implacável. O sistema de controle de fogo só podia guiar 4 mísseis ao mesmo tempo. 5 drones estavam a aproximar-se. O operador selecionou os 2 alvos principais e lançou um par de mísseis 57 e E6. Os interceptores saltaram dos seus trilhos, acelerando até a velocidade supersônica e curvando-se bruscamente em direção aos seus alvos. Os fusíveis de proximidade detonaram na perfeição. 2 drones desintegraram-se no ar, com as asas a separarem-se, enquanto os fragmentos caíam em direção ao solo. 3 drones permaneceram. Eles imediatamente mudaram para os seus perfis de ataque terminal. As câmaras a bordo fixaram-se no parque de tanques abaixo, uma grade de tanques de combustível circulares brancos, ainda irradiando o calor residual do dia anterior. Algoritmos selecionaram alvos automaticamente com base em critérios pré-carregados. Um tanque ficava a favor do vento ideal para espalhar fogo. Outro continha combustível de aviação mais volátil do que o diesel. Um terceiro ficava na extremidade norte do depósito. A 2 quilômetros os drones mergulharam. Os canhões do Pantsir rugiram. Os canos duplos dispararam balas de tungstênio a uma taxa combinada de 5.000 tiros por minuto. Traçadores dispararam para cima. Um drone foi atingido várias vezes. Fragmentos compostos rasgaram as suas asas, as superfícies de controlo falharam e a estrutura começou a girar em espiral. Mas a ogiva permaneceu intacta, blindada, projetada para sobreviver a danos. O drone danificado bateu no chão um pouco antes do seu alvo, detonando com o impacto e enviando uma onda de choque pelo depósito. Janelas se estilhaçaram. Alarmes soaram. Os 2 drones restantes continuaram suas descidas, agora quase verticais. Os canhões tiveram dificuldade para rastreá-los. A travessia horizontal era rápida, mas a elevação vertical era limitada. Quando as armas alcançaram um ângulo alto o suficiente, os drones já haviam passado pela área de combate. A cerca de 100 metros de altitude, ambos os drones desligaram os motores. O silêncio voltou. A gravidade assumiu o controlo. Em queda livre a 50 metros por segundo, nada poderia detê-los agora. O primeiro drone atingiu o tanque número 3 às 0547 horas, perfurando a fina parede de aço e detonando dentro do espaço de vapor. A explosão não se espalhou para fora. Ela dividiu o tanque ao longo de suas juntas. Milhares de metros cúbicos de combustível irromperam para cima e para fora em uma bola de fogo rolante que atravessou o depósito a uma velocidade assustadora. 8 segundos depois, o segundo drone atingiu o tanque número 11. O combustível de aviação inflamou instantaneamente. O pulso térmico provocou incêndios secundários nos tanques adjacentes. As chamas saltaram para o céu, visíveis a quilômetros de distância.
Em poucos minutos, o depósito estava perdido. Ao amanhecer, 5 tanques foram destruídos, vários outros desabaram, e os incêndios queimavam incontrolavelmente. Imagens de satélite confirmaram mais tarde a devastação total. Aeronaves russas em bases próximas ficaram em terra não por fogo inimigo, mas por falta de combustível. Os drones conseguiram algo que os mísseis muitas vezes não conseguiam. Eles incapacitaram o poder aéreo, privando-o de combustível. E enquanto a fumaça subia sobre a Crimeia, uma pergunta ecoava pelos canais de comando russos. Se 5 drones conseguiram fazer isso, o que virá a seguir? À medida que o fogo consumia o depósito de combustível e a fumaça negra se espalhava pelo céu da manhã, as consequências se espalharam mais rápido do que qualquer explosão. Em poucas horas, as unidades de aviação russas, estacionadas nas bases aéreas de Belbek e Saki, enfrentaram uma realidade que poucos planejadores haviam previsto. As aeronaves estavam intactas, as pistas estavam operacionais, os pilotos estavam prontos, mas o combustível havia acabado. As operações de voo foram imediatamente restringidas. A prioridade foi dada apenas a missões de emergência, enquanto as patrulhas de rotina foram suspensas indefinidamente. Caminhões-tanque foram redirecionados de depósitos distantes, mas estradas danificadas, níveis de alerta elevados e o medo de novos ataques retardaram tudo. O que os drones destruíram em minutos levaria dias, possivelmente semanas, para ser substituído. De acordo com avaliações de satélite analisadas posteriormente por analistas independentes, o ataque eliminou não só o combustível armazenado, mas também sistemas de bombagem críticos e infraestruturas de distribuição. Mesmo os tanques que não explodiram ficaram inutilizáveis devido a danos causados pelo calor e contaminação. 2 continuaram a arder durante dias, criando assinaturas térmicas persistentes, visíveis do espaço e complicando os esforços de reparação. Dentro das estruturas de comando russas, o tom mudou de choque para culpa. As investigações começaram imediatamente. Por que os drones não foram interceptados antes? Por que os procedimentos de identificação falharam tão completamente? Por que um caça-amigo foi perdido no meio de uma missão de interceptação? As respostas eram incômodas. O incidente expôs uma vulnerabilidade sistêmica criada pela guerra moderna com drones. Os sistemas de defesa aérea russos foram otimizados para velocidade, altitude e trajetórias previsíveis. Eles se destacavam contra mísseis e aeronaves, mas tinham dificuldade contra alvos lentos, baixos e inteligentes que exploravam as suposições dos sensores. A automação amplificou essas fraquezas. Uma vez ocorrida a classificação errada, todas as decisões posteriores agravaram o erro. Ainda mais prejudicial foi o impacto psicológico. As equipas de defesa aérea agora hesitavam. Cada contacto não identificado trazia o risco de outro erro catastrófico. O envolvimento agressivo aumentava a chance de fogo amigo. A cautela aumentava a chance de ataques bem-sucedidos com drones. Não havia equilíbrio seguro. Analistas ocidentais observaram que a operação demonstrou uma mudança da destruição por força bruta para a paralisia do sistema. Os drones não foram projetados para sobrecarregar as defesas com números. Foram projetados para confundi-las. Ao provocar um incidente de fogo amigo, os atacantes neutralizaram eficazmente as defesas em camadas sem as destruir diretamente. A escassez de combustível logo forçou ajustes operacionais mais amplos. Os aviões de combate foram transferidos para bases mais distantes da frente. Os horários dos voos foram reduzidos. As taxas de saída caíram. A superioridade aérea, dependente não só dos aviões, mas também da logística, foi silenciosamente corroída. Os próprios drones custaram uma fração do que foi perdido. Um único caça-jato moderno superava em valor todo o pacote de ataque. No entanto, o custo real foi estratégico. A confiança nos sistemas defensivos foi abalada. A confiança entre os operadores e o comando ficou abalada.
O mais preocupante de tudo é que o ataque levantou uma questão que os planejadores russos não podiam descartar facilmente. Se os drones autônomos puderam manipular a lógica da defesa aérea de forma tão eficaz, uma vez eles poderiam fazê-lo novamente. E da próxima vez, os alvos poderiam não ser tanques de combustível. À medida que as reuniões de emergência se prolongavam até tarde da noite e as avaliações dos danos continuavam, um novo entendimento se instalou nos círculos militares. O campo de batalha havia mudado, e as regras que antes protegiam o espaço aéreo não se aplicavam mais. Quando os incêndios na Crimeia foram finalmente controlados, a operação já havia alcançado seu objetivo mais profundo. Para além dos tanques destruídos, das aeronaves imobilizadas e da confiança abalada dentro das unidades de defesa aérea russas, o ataque marcou um ponto de viragem na forma como a guerra moderna é entendida. Não se tratou apenas de um ataque a um depósito de combustível, foi um ataque a suposições. Durante anos, a defesa aérea em camadas foi tratada como um escudo quase impenetrável. O radar deteta. Os algoritmos classificam, os interceptores entram em ação, os operadores humanos supervisionam. A operação com drones ucranianos expôs o quão frágil essa cadeia se torna quando apenas um elo é manipulado. Os drones não superaram as defesas russas. Eles os enganaram. Analistas militares que analisaram o incidente enfatizaram uma realidade incômoda. Os sistemas de defesa aérea são construídos com base na probabilidade. Eles não perguntam o que um alvo pretende fazer. Eles perguntam o que é mais provável com base em padrões do passado. Quando esses padrões são deliberadamente imitados e depois quebrados, a automação torna-se um risco em vez de uma força. O incidente de fogo amigo não foi um acidente isolado. Foi o resultado lógico de um campo de batalha saturado, com sistemas não tripulados, plataformas partilhadas, equipamento capturado e assinaturas sobrepostas. Quando ambos os lados voam com drones semelhantes, usam velocidades semelhantes e operam nas mesmas altitudes, a identificação entra em colapso sob pressão. Nesse ambiente, a hesitação é mortal e a determinação pode ser catastrófica. Estrategicamente, as consequências se estenderam muito além da Crimeia. Os depósitos de combustível não são apenas nós logísticos, são a corrente sanguínea do poder aéreo. Sem combustível, as aeronaves tornam-se ativos estáticos. Os pilotos permanecem em terra. A superioridade aérea erode silenciosamente, não por meio de perdas dramáticas em combates aéreos, mas por meio de tanques vazios e missões canceladas. A operação também destacou uma mudança no cálculo de custos. Sistemas autônomos de baixo custo, quando combinados com um planeamento inteligente, podem neutralizar plataformas que valem dezenas de milhões sem as envolver diretamente. A perda de um único caça-jato superou o custo material de todo o ataque com drones. Mas o custo psicológico foi ainda maior. Cada contato de radar agora trazia dúvidas. Cada decisão de interceptação trazia riscos. Talvez o mais significativo seja que o ataque demonstrou que os conflitos futuros serão vencidos não apenas pelo poder de fogo, mas pelo domínio cognitivo. Confundir o inimigo, forçá-lo a interpretar mal a realidade e virar seus próprios sistemas contra si mesmo pode ser mais decisivo do que qualquer barragem de mísseis. À medida que a fumaça se dissipava da costa do Mar Negro e imagens de satélite circulavam pelas redes de inteligência, uma conclusão se tornou inevitável. Este não foi um evento isolado. Foi um modelo. A questão que os planejadores militares em todos os lugares enfrentam não é mais se tais táticas serão usadas novamente. É se as defesas podem se adaptar com rapidez suficiente quando a próxima onda chegar. Esta operação reformulou a forma como muitos especialistas agora veem a guerra aérea moderna, onde o engano, a automação e as decisões em frações de segundo podem mudar tudo. Se quiser compreender como os conflitos atuais estão a evoluir, como os drones estão a reescrever as regras da defesa aérea e o que isso significa para as guerras futuras, agora
é a hora de se manter informado. O que acha que é mais perigoso no campo de batalha hoje? Poder de fogo avassalador ou sistemas que podem ser enganados para se autodestruírem? Partilhe as suas ideias nos comentários e participe na discussão. Se achou esta análise valiosa, inscreva-se para obter análises mais aprofundadas sobre operações militares reais, tecnologias emergentes e as estratégias que estão a moldar os conflitos globais neste momento.